Olá pessoal, então agora nós vamos finalmente concluir a resolução da prova de 2019 do Colégio Brasileiro de Radiologia com as nossas últimas 20 questões. Então vamos lá, agora é principalmente para os R3, né? Porque os R1 vão até a questão 50, os R2 até a questão 75 e agora são as questões mais aprofundadas, mais voltadas para os R3. Mais um caso clínico na questão 81. 40 anos de idade, masculino, nódulo cervical palpável à esquerda, com antecedente de tabagismo e emagrecimento. Temos essa imagem de ressonância magnética aqui. Em relação a essa imagem, qual a hipótese diagnóstica mais provável? Antes de ler as alternativas, vamos interpretar essa imagem. Então a gente tem um corte axial ao nível do pescoço. Isso aqui provavelmente é um T1 pós-contraste, com saturação de gordura, né? E onde a gente se situa? A gente está se situando mais ou menos na topografia do seio piriforme. Aqui a gente vê um pedacinho da prega epiglótica direita e o seio piriforme é essa região posterolateral à prega epiglótica. Então a gente sabe que a gente está na topografia do seio piriforme. O seio piriforme normal tem esse aspecto e a gente vê que do outro lado tem uma lesão sólida, expansiva, com realce pelo contraste na topografia do seio piriforme. E se a gente olhar aqui do lado, a gente tem uma outra lesão expansiva com realce pelo contraste que não aparece aqui desse lado. Nessa história, então, com tabagismo e emagrecimento, vamos ver as alternativas. Tuberculose cometendo linfonodo submandibular à esquerda. Poderia até ser um linfonodo, uma escrófula, mas não explicaria essa lesão aqui, né? Então tá estranho. Neoplasia primária do seio piriforme com metástase linfonodal, parece uma boa alternativa, né? Tumor primário com metástase. Múltiplas linfonodomegalias por linfoma. Não, a gente tem essa lesão aqui, mas veja que do outro lado a gente não tem. Então não é múltiplas linfonodomegalias. D. Linfonodo irracional e osteófito exuberante à esquerda. Não parece ser o caso, está longe da coluna para ser um osteófito. Trombose jugular interna direita com espessamento nodular da epiglote à esquerda. Também uma história meio estranha, né? Pensar que aqui tem um espessamento nodular da epiglote, na verdade não é nem a epiglote que está cometida, né? O seio piriforme. E trombose da veia jugular também não é uma falha de enchimento, é uma lesão expansiva. Então esse aqui é o linfonodo cometido, essa é a neoplasia primária. E a resposta correta é a letra B. Questão 82. Considere um paciente com lesão muscular do tipo rabdomiólise pós-traumática. Em relação a esse tipo de acometimento, pode-se afirmar que se caracteriza por... Então, rabdomiólise pós-traumática, aqui a gente não tem nenhum exemplo de imagem. Esse é mais um conhecimento teórico que vocês devem lembrar até da faculdade de medicina mesmo. Então, eu vou ler as alternativas e já vou comentando. Lesão muscular leve sem perda da integridade da membrana da fibra muscular. Mesmo que você não conhece rabdomiólise, pelo nome a gente já entende que não pode ser uma lesão muscular leve, né? Porque isso aqui é uma destruição das fibras musculares, então é uma lesão grave, por isso está errado. B. Apresentar caracteristicamente mialgia sem edema muscular. Errado, você tem edema muscular com destruição das fibras. Associação à insuficiência renal em alguns casos graves. Sim, se vocês lembrarem das aulas da faculdade, da época da nefrologia, é uma das causas... não uma das causas mais frequentes, mas uma causa que a gente tem que conhecer de insuficiência renal grave, súbita em pacientes politraumatizados. Você libera muita mioglobina na corrente sanguínea quando o paciente tem rabdomiólise pós-traumática, isso sobrecarrega os rins e leva à insuficiência renal. Então essa é a resposta certa. D. Na RM apresenta redução do sinal nas sequências sensíveis ao líquido? Não, está errado, porque é um processo destrutivo, faz edema, vai ter aumento do sinal nas sequências sensíveis ao líquido. E. Não apresentar relação com síndrome compartimental? Errado, pacientes com síndrome compartimental severa podem fazer rabdomiólise, né? Então, essa alternativa também está errada. A alternativa correta é a letra C. Questão 83, mais uma questão de cabeça e pescoço. Homem de 56 anos de idade com abaulamento no assoalho da boca. A hipótese mais diagnóstica: A. Cisto dermoide. B. Cisto branquial da primeira fenda. C. Rânula. D. Abscesso odontogênico. E. Fístula salivar. Então a gente vê aqui que tem uma imagem hipodensa, relativamente lobulada, no assoalho da boca. O assoalho da boca é um local que merece uma especial atenção, porque existem algumas doenças que são bem características dessa região. Então eu fiz um slide de revisão rapidinho. Primeira coisa que a gente tem que conhecer é a anatomia dessa região. Existem 3 músculos que são os mais importantes. O gênio glosso, bem aqui na linha média. Um pouquinho mais lateral, o ilioglosso, que é essa linhazinha aqui. E o miloioide, que é o mais lateral deles, que está mais perto aqui da mandíbula. Topograficamente, algumas lesões diferentes tem predileção por sítios diferentes. Então, você tem lesões que surgem entre o gênio glosso e o ioglosso, tem lesões que surgem lateralmente ao miloioide, tem lesões que surgem entre o miloioide e o ioglosso. Aqui eu trouxe só alguns exemplos de lesões que a gente pode ver nessa topografia. Um deles seria o cisto dermoide barra epidermoide,
que na tomografia e na ressonância magnética vai ter densidade e intensidade de sinal de gordura, como em qualquer parte do corpo. O lipoma também pode acontecer nessa região, também vai ter densidade de gordura, então eles são diagnósticos diferenciais um do outro. A rânula nada mais é do que a distensão cística de uma glândula salivar menor, que geralmente vai ocupar esse espaço aqui, entre o músculo genioglosso e o músculo milioide, como a gente vê aqui. E por fim, a malformação linfática. A malformação linfática também vai ter alta intensidade de sinal nas sequências sensíveis ao líquido, entraria no diagnóstico diferencial com a rânula. Nesse caso aqui ele está mais lateral, né? Está lateralmente ao milioide junto ao ramo da mandíbula. Então, basicamente, esses são alguns dos diagnósticos que a gente tem que conhecer. Mas esse paciente aqui, a gente vê que essa lesão cística está naquela topografia que eu comentei para vocês. Lateralmente ao genioglosso, mas medialmente aos outros dois músculos, que é a topografia característica da rânula. Então, era esse conhecimento que vocês tinham que ter para acertar essa questão. Esse aqui é uma rânula, não é cisto dermoide porque não tem densidade de gordura, não é cisto branquial da primeira fenda, não é abscesso odontogênico, porque abscesso odontogênico seria mais heterogêneo, e fístula salivar também não faz muito sentido, porque fístula salivar a gente teria que ter mais imagens, teria que ter uma ideia do trato conectando o que faria o trajeto da fístula. Então a resposta correta é a rânula. 84. Mais uma questão de endometriose. Respeito à endometriose e sua investigação por RM, assinar a alternativa correta. Já falamos de ultrassom, vamos falar de ressonância agora. Não vou ler as alternativas uma por uma, eu vou lendo e já vou comentando, então quem quiser ler primeiro pode pausar o vídeo. A. Envolvimento secundário do trato urinário por endometriose pode ocorrer mais frequentemente nos ureteres proximais e no assoalho da bexiga. O que está errado aqui nos ureteres proximais, né? Geralmente é na pelve, então é nos ureteres distais. Assoalho da bexiga pode acontecer, assim como a parede póstero-lateral, o domo, qualquer lugar da bexiga. B. A endometriose é uma doença benigna, não tendo sido relatados casos de degeneração maligna até o momento. Errado, existe associação da endometriose com malignidade, principalmente nos ovários. Então aqui está errado. C. As aderências são caracterizadas indiretamente pela situação dos órgãos pélvicos, por exemplo, na retroversão uterina e nos ovários acolados ao útero. Isso aqui é bastante comum. Às vezes, mesmo que você não consiga ver o sinal da ressonância magnética da endometriose, que geralmente é um tecido mal delimitado com baixo sinal em T2, você pode ver sinais indiretos, como a retroversão uterina e ovários juntos na linha média, situados posteriormente ao útero. Então essa aqui é a alternativa correta. D. Um nódulo na parede abdominal com característica de hipossinal em T2 e realce difuso é patognomônico da endometriose? Não, não é patognomônico. Por exemplo, um dermoide, um tumor desmoide pode ter essa mesma característica aqui. Então por isso está errada essa alternativa. Letra E. Na ressonância magnética tem elevada sensibilidade na detecção de implantes peritoneais de até 5 mm relacionados à endometriose, sendo esta a principal indicação do método. Então, a ressonância até consegue estudar bem os implantes peritoneais, mas a sensibilidade para implantes pequenos, menores que 5 mm, não é tão alta assim. Então, por isso que essa alternativa está errada. A resposta correta aqui é a letra C. Só um exemplo, então, do que a letra C está dizendo, uma imagem que também pode aparecer em prova eventualmente. Aqui a gente vê esse tecido com baixo sinal em T2, de aspecto mal delimitado, que pode ser um implante endometriótico, e vejo aqui a questão dos ovários medializados, os dois ovários juntos, próximos da linha média, situados posteriormente ao útero. Então isso aqui também é bastante sugestivo de endometriose com aderências. E esse artigo aqui tem várias outras imagens, vocês podem dar uma olhada para estudar. Questão 85. O paciente sofre trauma no joelho durante partida de futebol e faz uma ressonância, diagnosticando uma lesão em alça de balde do menisco. Em relação a essa lesão meniscal, é correto afirmar. Essa é uma questão que eu vou passar bem direto, porque rotura em alça de balde não tem muito o que comentar, na verdade, ou você conhece ou você não conhece. Então eu trouxe aqui só uma imagem para vocês lembrarem. A rotura em alça de balde, por definição, é a rotura do menisco, em que ocorre uma migração do fragmento meniscal para a região intercondilar. E pode ser cobrado, além dessa definição teórica, como nessa questão, pode ser cobrado imagens para vocês. Eu achado mais sugestivo esse sinal aqui, que a gente chama de sinal do duplo cruzado posterior. Então você tem no corte sagital, você vai ver o ligamento cruzado posterior normal, e daí você vai ver um fragmento, esse outro tecido preto aqui, que parece como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V, do cruzado posterior, aqui na região intercondilar. Esse aqui, então, é o fragmento que migrou para a região. Aqui também o fragmentozinho migrado, perto do ligamento cruzado posterior.
Então, essa é a definição da ruptura em alça de balde do menisco. Associa-se fragmento central deslocado para a região intercondylar. Alternativa correta, letra D. Questão 86. Paciente vítima de acidente de moto com trauma na face lateral da coxa e desenvolve lesão do tipo Morel-Lavalée, desenvolvimento fechado no quadril direito. Em relação a esse tipo de lesão, é correto afirmar. Essa aqui também é uma pergunta bem direta, eu vou passar meio rápido. É pouco frequente no quadril, acometendo principalmente ombro e joelho. Não, o quadril, a região da coxa, é uma das regiões mais comuns, então essa alternativa está errada por causa disso. Trata-se de coleção entre o osso e o músculo. Não, Morel-Lavalée, que é uma lesão que ocorre por cisalhamento, por desenvolvimento, como a própria questão aqui está nos dizendo, ela ocorre no tecido celular subcutâneo, então é mais superficial, não é entre o osso e o músculo. C. A lesão em geral não apresenta cápsula, o que é bem característico. Errado, essa lesão é uma lesão que apresenta cápsula, então você tem a coleção líquida gerada pelo desenvolvimento, mas com aspecto bem delimitado, capsulado. Observa-se níveis líquido-líquido no interior da lesão. Sim, isso é bastante sugestivo, o nível líquido-líquido, porque você costuma ter componente de hemorragia, componente seroso, como se fosse um seroma, e componente de sangramento também. Então, todos esses componentes podem fazer nível líquido-líquido no interior da lesão. E essa aqui é a letra D. E a letra E está errada, porque diz que ela é autolimitada, com resolução espontânea, e nem sempre é assim. Então, só um exemplo para quem nunca viu a lesão de Morel-Lavalée, que é uma lesão por desenvolvimento, por cisalhamento. Então, ocorre no tecido celular subcutâneo com esse cisalhamento, formando então uma coleção líquida, em geral bem delimitada, com cápsula, com nível líquido-líquido, por causa desses diferentes componentes. E pode ser visto no ultrassom também, além da ressonância magnética. Então, no ultrassom a gente vê aqui essa coleção encapsulada no tecido celular subcutâneo. Resposta correta, letra D. Questão 87. Sobre a avaliação por imagem de pacientes com suspeita de esclerose múltipla, assinar a alternativa correta. Já tem uma aula de esclerose múltipla aqui no canal, então não vou me deter muito nessa questão. Vou passando alternativa por alternativa e comentando com vocês. A ressonância magnética deve ser solicitada para confirmação do diagnóstico apenas diante da impossibilidade da realização de pesquisa de bandas oligoclonais no líquor. Não, isso aqui está errado, porque a ressonância magnética ela tem um papel bastante importante no diagnóstico, não é somente na questão da impossibilidade de bandas oligoclonais. As bandas oligoclonais são um critério diagnóstico, mas elas não substituem a ressonância magnética, são coisas que se complementam, então aqui está errado. B. A presença de lesões medulares e neurite óptica confirma a disseminação no espaço da esclerose múltipla. Se você tem lesões medulares e tem neurite óptica, são dois sítios, então provavelmente ocorre a disseminação no espaço. Mas a gente precisa de pelo menos um terceiro sítio para num exame só a gente confirmar a disseminação no espaço. Então se ele tivesse colocado mais algum sítio, por exemplo, lesões justaventriculares, lesões corticais barra subcorticais, dessa alternativa teria correto. Mas só com dois sítios a gente não consegue confirmar a disseminação no espaço. C. O acometimento da substância cinzenta profunda é frequente e se correlaciona com a intensidade de sintomas clínicos. Está errado porque a substância cinzenta profunda, ou seja, os núcleos da base, não são frequentemente acometidos. Geralmente é uma lesão de substância branca ou córtico barra subcortical, mas não muito dos núcleos da base. D. A disseminação no tempo pode ser demonstrada pela presença simultânea de lesões com e sem impregnação pelo gadolínio. Essa alternativa está correta, é justamente isso. Outra forma de confirmar a disseminação no tempo é você fazer exames sequenciais e ver o surgimento de novas lesões. E a presença de lesões modulares longitudinalmente extensas e distribuição central torna mais provável o diagnóstico de esclerose múltipla em relação à neuromielite óptica. Está errado porque ele descreveu exatamente a neuromielite óptica, lesões medulares longitudinalmente extensas e distribuição central. A esclerose múltipla geralmente são lesões não tão extensas assim e distribuição predominantemente periférica. Então por isso que a letra E está errada. Letra D, então, alternativa correta. Questão 88. Cenário alternativa contém a história clínica mais provável para o paciente das imagens a seguir. Então, mais uma questão de neuro. Ressonância magnética, cortes axiais, duas primeiras imagens, um flare, e a terceira é uma difusão. O que a gente vê de alterado? Essas áreas de aumento de sinal na substância branca subcortical da região occipito temporal bilateral, um pouco maior à direita. Quando a gente olha a restrição à difusão, não parece ter uma restrição à difusão muito acentuada. Talvez aqui no córtex, na região mais posterior, bem na periferia, mas a maior parte não convence com a restrição à difusão verdadeira.
Isso aqui provavelmente representa então um edema vasogênico, esse aumento de sinal em T2 flare, sem restrição de fusão significativa. E quando a gente vê edema vasogênico nessa topografia, tem um diagnóstico que tem que vir à mente, que é a questão da pressa, encefalopatia posterior reversível, que a maior parte de vocês já deve ter laudado uma vez na vida. Então a gente fez o diagnóstico de pressa, mas não era essa a resposta. Ele queria saber dessas alternativas aqui, qual delas que representaria mais provavelmente um quadro de pressa. Alternativa A, mulher puérpera com história de eclâmpsia. Eu já marquei aqui a alternativa correta, que seria essa. Mas agora, para compensar para vocês, vamos ver o resto então. Paciente do sexo feminino jovem e uso de anticoncepcional oral não parece uma boa justificativa para pressa. C. Paciente com estenose crítica da artéria carótida interna e cervical e hipotensão prolongada. Também não parece. Paciente idoso com história de fratura de osso longo. Estranho também. E. Paciente de sexo masculino jovem, vítima de traumatismo craniano, paciente automobilístico com rebaixamento de nível de consciência. Agora eu vou mostrar para vocês então, para deixar a discussão um pouco mais rica, como é que cada uma dessas alternativas se apresentaria. Uma mulher jovem em uso de anticoncepcional, o que a gente vai pensar? Vai pensar em trombose de seios venosos do encéfalo. Então o que a gente poderia ver é uma falha de enchimento com alto sinal em T1 no interior de algum dos seios, aqui no caso no seio sagital superior. Então essa imagem aqui que poderia aparecer. A alternativa C falava no paciente com estenose crítica da artéria carótida interna. Então o que a gente viria? A gente poderia ver uma perda do flow void na topografia da artéria carótida interna e o paciente provavelmente apresentaria um infarto numa região de watershed. Então aqui seria uma transição entre a circulação da artéria cerebral anterior e da artéria cerebral média, com essa alteração de sinal que corresponde ao infarto. Alternativa D falava no paciente com fratura de ossos longos, o que a gente costuma ver? Embolia gordurosa. Embolia gordurosa vai apresentar vários infartos que acometem preferencialmente a região da transição córtico-subcortical e os núcleos da base, então seria uma imagem parecida com essa. E a alternativa E, falando de trauma automobilístico faz a gente pensar em lesão axonal difusa. Lesão axonal difusa, a gente usa o gradiente, o T2 estrela, para procurar microhemorragias, principalmente a transição córtico-subcortical. Então seria uma imagem parecida com essa. Questão 89. Analise o caso clínico a seguir. Mulher portadora de artrite reumatoide sendo tratada com anti-TNF. Apresenta quadro de queda do estado geral, tosse produtiva, febre, dispneia, tomo de tórax com extensas consolidações pulmonares, algumas escavações, imagem de árvore de brotamento, linfonodomegalias e derrame pleural. Qual a principal hipótese diagnóstica? Esse aqui então também não é uma questão difícil. Paciente com anti-TNF, consolidações, escavação, árvore de brotamento. Que doença a gente vai pensar na nossa epidemiologia? A. Pneumonia polineurôbio. B. Doença fúngica invasiva. C. Tuberculose pulmonar mediastinal. D. Infecção pelo vírus sincicial respiratório. E. Linfoma primário do pulmão. No nosso país, isso é uma tuberculose até que se prove o contrário, ainda mais no paciente com anti-TNF. Questão 90, voltando agora a conversar sobre neuro. Provável tumor exemplificado nas imagens a seguir. Assinale a alternativa correta. Todas em corte axial, difusão, mapa DC, T2 e T1 pós-contraste. Vejamos que a gente tem então uma ampla área de restrição à difusão que acomete tanto o lobo frontal como a região do corpo caloso, parece que acomete dos dois lados do corpo caloso, tanto aqui na região anterior quanto na região posterior. Existem algumas áreas de restrição à difusão verdadeira, como a gente pode ver aqui no mapa de ADC. No T2 existem algumas áreas de alto sinal, mas grande parte da lesão é marcada por um componente de baixo sinal em T2 e que apresenta um realce intenso pelo meio de contraste. Se vocês pensarem então em lesões do sistema nervoso central, neoplasia, como já está dizendo aqui, que apresenta baixo sinal em T2, intensa restrição à difusão e intenso realce pelo gadolínio, a gente tem que pensar no linfoma primário do sistema nervoso central. Se você fez esse diagnóstico, agora a gente vai olhar as alternativas para tentar encontrar o que descreve melhor. Então, alternativa A. O estudo por perfusão por RM permite inferir com alto grau de confiabilidade a graduação histológica do tumor. A perfusão no linfoma não é tão útil quanto nas outras neoplasias, principalmente se a lesão fosse um glioblastoma, essa alternativa teria correta, porque a perfusão permite que a gente veja que é um tumor de alto grau, mas no linfoma isso nem sempre é verdadeiro. O linfoma pode não ter uma perfusão tão alterada quanto o glioblastoma, então por isso essa alternativa está errada. C. A maioria dos casos costuma ser infratentorial? Não, a maior parte dos casos é supratentorial. D. A presença de restrição à difusão infere maior grau de neovascularização? Não, restrição à difusão está relacionada à hipercelularidade, não à neovascularização. Isso aqui é aumento da perfusão.
E hemorragia e calcificação costumam ser frequentes. Não, hemorragia e calcificações não são muito comuns nos linfomas primários do sistema nervoso central. A alternativa correta é a letra B. Quando associada a imunodeficiências, pacientes HIV positivos com CD4 muito baixo tendem a apresentar aspecto mais cavitado e necrótico. Isso, assim, é verdadeiro. Então, a resposta correta é a alternativa B. Questão 91. Em relação à tomossíntese ou mamografia 3D, assinale a alternativa correta. A. Não aumenta a detecção do câncer de mama em relação à mamografia digital convencional. B. A alta dose de radiação é uma limitação para sua implantação na prática diária. C. É indicada no rastreamento e também nos exames diagnósticos de câncer de mama. D. Permite uma análise mais acurada das calcificações quando comparada à mamografia magnificada. E. Possui alta capacidade para detecção de nódulos em mamas extremamente densas. Talvez nem todos estejam familiarizados com a tomossíntese, né, porque ainda é um método relativamente recente, né, mas para acertar essa questão, bastava que você tivesse conhecimento das diretrizes de rastreamento de câncer de mama do nosso país, que está aqui nesse próximo slide. Então, já no cabeçalho, já aqui nas recomendações, tem a inclusão dessa frase, que a tomossíntese é uma forma de mamografia que pode ser considerada para o rastreamento do câncer de mama quando disponível. É por isso que a alternativa correta aqui é a letra C, mas vamos ver as outras alternativas para a gente aprender. A. Não aumenta a detecção do câncer de mama em relação à mamografia digital convencional. Não, isso não é verdadeiro, tem estudos que mostram que aumenta a taxa de detecção, porque você consegue analisar a mama de uma forma tridimensional. A alta dose de radiação é uma limitação para sua implantação na prática diária. Não, você não tem um acréscimo tão significativo assim a ponto de você não poder usar o método. É só lembrar que no dia a dia a gente usa método com muito mais radiação ionizante, que nem tomografia, medicina nuclear e tudo mais. Permite análise mais acurada das calcificações quando comparada à mamografia magnificada. Não, a mamografia magnificada ainda é melhor. Tem que lembrar que a gente está falando de microcalcificações, né? Então sempre que você magnificar, você vai estar enxergando melhor, até mesmo do que numa tomossíntese. E possui alta capacidade para a detecção dos nódulos em mamas extremamente densas. Infelizmente não, porque a física do método ainda é a mesma da mamografia, né? Então se você tem uma mama extremamente densa, o nódulo pode continuar oculto pelo tecido mamário, e infelizmente a gente ainda não consegue superar isso mesmo com a tomossíntese. Por isso que a resposta correta aqui é a alternativa C. Mais uma questão de mama, questão 92. Em relação aos carcinomas mamários, assinale a alternativa correta. A. Os carcinomas ductais invasivos, que se apresentam como nódulo hipoecogênico homogêneo e circunscrito no ultrassom, são em sua maioria lesões de baixa agressividade. B. A apresentação mais comum do carcinoma ductal in situ é de nódulo irregular e especulado. C. A distorção arquitetural como principal achado de um carcinoma está mais relacionado a tumores agressivos e indiferenciados. D. Os carcinomas lobulares invasivos se manifestam principalmente como calcificações agrupadas na mamografia e como área não nodular de textura heterogênea na ultrassonografia. E nódulos redondos, ovais e hipercóicos apresentam como diagnóstico diferencial cisto de conteúdo espesso e carcinoma triplo negativo. Então essa é uma questão bastante interessante, bem aprofundada, que ela cobra uma correlação entre os achados radiológicos e o tipo histológico do tumor do câncer de mama. Então eu trouxe um slide aqui para a gente fazer uma revisão rapidinho. Então isso não é matemático, né? Assim, você pode ter diferentes tipos histológicos com diferentes manifestações, mas se vocês tiverem que guardar em linhas gerais, existem pelo menos essas associações aqui. A manifestação mais comum do carcinoma ductal in situ são as microcalcificações. Então, quando você biopsia uma dessas microcalcificações, você espera que venha um carcinoma ductal in situ. Pode ser um carcinoma invasor também, mas normalmente a gente espera que seja in situ. Um carcinoma ductal invasor é aquela imagem clássica, geralmente um nódulo irregular, especulado, seja na mamografia, seja no ultrassom. Então essa imagem aqui, quando a gente biopsia, espera que seja um carcinoma ductal invasor. Ao passo que o carcinoma lobular tem uma predileção por se manifestar como distorção arquitetural, como a gente vê essa imagem aqui, ou às vezes com uma simetria também, qualquer um desses dois. Obviamente pode apresentar também como calcificação, como nódulo, mas geralmente vai ser com uma área de distorção arquitetural, certo? Então tentem guardar pelo menos essas três associações aqui. E daí tinha uma alternativa que falava também do tumor triplo negativo, né? E o tumor triplo negativo tem uma tendência a se apresentar dessa forma, como um nódulo ou massa oval e arredondado, e geralmente com margens circunscritas. Então veja que pode ser uma lesão que simula benignidade, né? Porque ele é oval, arredondado, com margens circunscritas.
Dessas características aqui, a única que geralmente a gente lembra de malignidade é quando ele é redondo, né? Mas se for oval e circunscrito, geralmente a gente não pensa em malignidade. Então tem que tomar bastante cuidado com o carcinoma triplo negativo. Então vamos ver agora as alternativas. Carcinomas ductais invasivos se apresentam como nódulo hipoecogênico, homogêneo e circunscrito na ultrassonografia. Não, geralmente eles são irregulares, né? E sua maioria são lesões de baixa agressividade. Não, a maior parte das vezes eles são bem agressivos, por isso que aqui está errado. B. A apresentação mais comum do carcinoma ductal in situ é nódulo irregular especulado? Não, como a gente viu, é microcalcificação. A distorção arquitetural como principal achado de um carcinoma está mais relacionada a tumores agressivos e indiferenciados. Não, geralmente a distorção arquitetural está associada com o carcinoma lobular, que é um tumor um pouco menos agressivo que o carcinoma ductal invasor. E também o contrário, se você for pensar em tumor agressivo e indiferenciado, a gente vai pensar em nódulo irregular especulado, não em distorção arquitetural. D. Os carcinomas lobulares invasivos se manifestam principalmente como calcificações agrupadas na mamografia e como área não nodular de textura heterogênea na ultrassonografia. Então aqui está errado que é calcificação, como a gente já falou, tem uma preferência por fazer ou distorção arquitetural ou assimetria. E por fim, a alternativa E, nódulos redondos, ovais e hipoecogênicos apresentam como diagnóstico diferencial cisto de conteúdo espesso e carcinoma triplo negativo. Exatamente o que a gente viu naquele artigo no slide anterior, a alternativa E é a correta. Questão de pediatria. 93, caso clínico. Paciente, uma menina de 8 meses com hepatosplenomegalia, linfonodomegalia cervicais e a seguinte radiografia. O que a gente vê de alterado nessa radiografia são essas imagens líticas, radiolucentes no crânio, né? Vejam que são imagens líticas, porém de margens bem delimitadas. Em relação ao principal hipótese diagnóstica desse paciente, é correto afirmar. Então ele cobra que a gente conheça um diagnóstico bem específico, qual lesão explicaria todos esses achados, linfonodomegalia, hepatosplenomegalia e lesões ósseas líticas. A. É uma das causas infrequentes de tumor parameníngeo em criança. B. Pode estar associada a colangite esclerosante. C. Os achados radiológicos das lesões ósseas independem do osso envolvido. D. A clavícula é o segundo local mais frequente de desenvolvimento ósseo. E. Infiltração renal e ou intestinal são frequentes na forma disseminada. Bem, então o primeiro passo que a gente tem que dar é saber qual é o diagnóstico. Lesões ósseas bem delimitadas com hepatosplenomegalia e linfonodomegalias, a gente tem que lembrar das histiocitoses. Então, esse é um artigo que eu referencio aqui para vocês lembrarem que ele fala não só da histiocytose celular de Langerhans, mas também de outras histiocytoses que acometem a criança, por exemplo, Ledder-Seal e outras formas de histiocytose não Langerhans. Aqui algumas imagens para vocês lembrarem das lesões ósseas líticas, em geral bem delimitadas. Outra característica que a histiocytose de célula de Langerhans pode fazer é o espessamento da haste hipofisária com realce pelo contraste. E nessa tabelinha aqui eu coloco todos os outros achados que podem estar associados com essas doenças, principalmente com a histiocytose celular de Langerhans. E nesse artigo também falava de uma complicação potencial, que é a associação com colangite esclerosante, que seria a resposta correta dessa questão. Então a alternativa B pode estar associada com colangite esclerosante. Questão 94. Uma paciente de 31 anos, mulher, exibe quadros de epilepsia e retardo no desenvolvimento neuropsicomotor e angiofibromas faciais. Então a gente tem essa tomografia do abdômen, corte axial, mostrando várias lesões renais, bastante hipodensas, que têm densidade de gordura. No rim, uma lesão com densidade de gordura macroscópica, a gente sempre tem que pensar no angiomiolipoma. E qual é a doença que está associada com epilepsia, retardo mental e angiomiolipomas? Essa doença é a esclerose tuberosa. Então, sobre essa doença, qual é a alternativa correta? A. O acometimento pulmonar mais comum é na forma de micronódulos. B. A presença de angiomiolipomas bilaterais é critério diagnóstico maior. C. A presença de feocromostomas adrenais é critério diagnóstico maior. D. A ocorrência de neoplasias neuroendócrinas faz parte da tríade da doença. E a ocorrência de cistos renais concomitantes aos angiomiolipomas exclui o diagnóstico. Então, não bastava a gente saber a doença, a gente tinha que conhecer um pouquinho das suas manifestações. Como aqui ele fala de diagnóstico maior, diagnóstico menor, eu já coloquei direto a resposta correta. Os angiomiolipomas bilaterais são critério diagnóstico maior. O acometimento pulmonar geralmente não ocorre na forma de micronódulos, acontece na forma de cistos. Linfangioliomiamatose, que é a doença pulmonar característica da esclerose tuberosa. Feocromostoma adenal também não é um critério diagnóstico maior. Neoplasia neuroendócrina não faz parte da síndrome. E cistos renais concomitantes ao angiomiolipoma de forma alguma exclui diagnóstico, porque as coisas podem coexistir.
Para quem quiser decorar, daí a questão dos critérios diagnósticos maiores e menores eu trouxe aqui para vocês. Geralmente mais importantes são os angiofibromas faciais, máculas hipomelanóticas, túbulos corticais, nódulos subepidimários, e daí a gente tem toda a lista aqui para quem quiser decorar depois. Questão 95, mais um caso clínico. Paciente de 35 anos de idade do sexo feminino, admitida na unidade de emergência com dispneia e dor torácica com hipótese de TEP. Solicitado angio-TC, cuja análise descartou a possibilidade de TEP. Mas aqui nessa imagem a gente tem um outro diagnóstico que explica a dor torácica da paciente. Essa é uma questão bem interessante também do tórax, que é algo útil no dia a dia que às vezes a gente não lembra. Além de dar uma olhada no coração, a gente tem que dar uma olhada ao que está ao redor do coração, ou seja, a gordura do mediastino. Vejam que aqui, na gordura mais anterior, entre a parede torácica e a margem anterior do pericárdio, a gente tem uma densificação da gordura. Não está uma gordura homogênea, como a gente costuma ver no subcutâneo, na mama. Aqui no corte sagital a gente vê também essa área de densificação. Num paciente com dor torácica, com uma área de densificação da gordura mediastinal, da gordura paracardíaca, tem um diagnóstico que sempre tem que vir na nossa mente. A. Necrose gordurosa epipericárdica. B. Infarto septal. C. Laceração hepática. D. Pneumo mediastino. E. Contusão mamária bilateral. Qual dessas opções que é? Alternativa A. Necrose gordurosa epipericárdica. O que ocorre é um infarto desses planos de gordura ao redor do coração, que faz uma dor torácica súbita, mimetizando o infarto. Então guardem essa imagem aqui, que vocês podem ver na vida real. Questão 96, mais uma questão de Doppler. Fazia tempo que a gente não discutia Doppler, né? Então esse é um Doppler espectral de uma artéria segmentar. Uma artéria segmentar no rim esquerdo, vejam esse formato de onda. Se é um formato de onda normal de uma artéria segmentar do rim ou se não é. A. Índice de aceleração normal, porém com tempo de aceleração bastante reduzido. B. Padrão espectral compatível com necrose tubular aguda. C. Sinal indireto de estenose da artéria renal. D. Doença renal parenquimatosa, pois apresenta padrão tardos parvos. E. Provável processo obstrutivo literal com aumento da resistência intrarrenal. O pulo do gato dessa questão é lembrar do formato da onda normal de uma artéria segmentar quando você está fazendo um Doppler renal. Então, normalmente o fluxo na artéria segmentar tem que ser o fluxo arterial, ou seja, um pico sistólico e um vale diastólico. Ele tem que ter esse aspecto pulsátil. Nesse caso, essa onda que a gente está vendo aqui, veja que ela tem um pico mais baixo e veja como leva mais tempo para ele chegar nesse topo. Veja como ele tem uma velocidade de aceleração reduzida. Perceba que desse ponto aqui até o pico da sístole é um tempo bastante curto, e aqui do início da sístole até o pico de velocidade sistólica está levando um tempo maior, praticamente o dobro do que o tempo que a gente vê aqui. Ou seja, é um pico mais baixo que o normal e que leva mais tempo para ser alcançado. Isso é, por definição, um padrão de onda parvos e tardos. E sempre que a gente vê numa artéria segmentar no padrão parvos e tardos, o diagnóstico que tem que vir na nossa cabeça é a estenose da artéria renal. Então esse é o sinal indireto da estenose da artéria renal. Não é um sinal direto, porque o sinal direto a gente obtém quando estuda a artéria renal propriamente dita, com as velocidades máximas de fluxo. Inclusive vai ter uma questão daqui a pouco que a gente vai discutir isso. Por isso que você pode chamar de sinal indireto e não de sinal direto. As outras alternativas estão erradas, como não é compatível com necrose tubular aguda, é sugestivo de estenose da artéria renal, processo obstrutivo ureteral também não faz muito sentido, e doença renal parenquimatosa também não é tão sensível assim, geralmente está relacionada com a estenose da artéria renal. Questão 97, essa eu acho que é a questão mais inteligente da prova, uma das mais difíceis também, mas eu gostei muito da forma que ela foi organizada. Uma questão de doenças neurodegenerativas, assinar a alternativa correta. Atrofia do córtex intorrenal, hipocampo e giro para-hipocampal são achados precoces na doença de Alzheimer. B. Pacientes com diagnóstico de degeneração córtico-basal apresentam ARM, atrofia assimétrica da região temporal anterior, mais proeminente à esquerda. C. A PSP, paralisia supranuclear progressiva, é caracterizada por atrofia de posição férrica putaminal, podendo haver rima adjacente de alto sinal entre dois flares. D. A variante semântica da demência frontotemporal é caracterizada por atrofia seletiva da região perirolândica. E, na atrofia de múltiplos sistemas do tipo C, observa-se a atrofia do cerebelo, pedúnculos cerebelares médios e ponte. Então essa questão ela fala das doenças degenerativas e casa cada uma com o achado de imagem. O problema é que algumas estão trocadas. Essa é o que torna essa questão tão interessante assim.
Então agora eu vou discutir com vocês o achado em cada uma dessas doenças para a gente conseguir se acertar. Então, letra A. Atrofia do córtex entorrinal, hipocampo e giro parahipocampal. São achados precoces na doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer tem uma atrofia seletiva do hipocampo, giro parahipocampal, basicamente todo o lóbulo temporal medial. Mas esses não são achados precoces. Geralmente, a atrofia verdadeira se dá nas fases tardias da doença. Então, essa questão está certa na descrição dos achados, mas não é um achado precoce. Pacientes com diagnósticos de degeneração córtico-basal apresentam atrofia assimétrica da região temporal anterior, mais prominente à esquerda. Não, porque a atrofia assimétrica da região temporal anterior é característica da doença de Alzheimer, como a gente acabou de conversar. Quando a gente fala de degeneração córtico-basal, o que vocês têm que lembrar é o sinal da andorinha, né? Isso faz uma atrofia do tronco encefálico, preferencialmente do mesencéfalo. Então esse é o sinal que sugere degeneração córtico-basal. C. A PSP é caracterizada por atrofia e deposição férrica putaminal, podendo haver rima adjacente de alto sinal em T2/flare. Não. A atrofia e deposição férrica putaminal é característica da atrofia de múltiplos sistemas do tipo P. Vou mostrar uma imagem para vocês depois. A paralisia supranuclear progressiva faz uma atrofia preferencial da região perirolândica. Isso que eu estava tentando confundir vocês. D. A variante semântica da demência frontotemporal é caracterizada por atrofia seletiva da região perirolândica. Não, acabamos de conversar que isso aqui é característico da paralisia supranuclear progressiva. A variante semântica da demência frontotemporal faz uma atrofia da região frontal e da região temporal. Então, por isso que está errado. E a alternativa correta é a alternativa C. Na atrofia de múltiplos sistemas do tipo C, observa-se a atrofia do cerebelo, pedúnculos cerebelares médios e ponte. Isso aqui, então, é a única alternativa que está certinho a descrição com a doença. O resto até faz sentido, mas ele está tentando confundir a gente. Então, só para vocês lembrarem, conversando agora em imagem. Isso aqui, se mostrar essa imagem para vocês, aqui é a atrofia dos hipocampos, bilateral. Isso aqui é sugestivo de Alzheimer, mas Alzheimer avançado. Aqui, essa atrofia predominando na região perirolândica. Vejam como aqui, a região ao redor do sulco central, a gente tem os giros fininhos e os sulcos bastante prominentes. Esse aqui é bastante sugestivo da paralisia supranuclear progressiva. Essa outra imagem aqui, um corte axial mostrando a fossa posterior. Vejam como o cerebelo está bastante atrofiado. E a gente tem ainda o sinal da cruz, o Hot Cross Bun Sign, que é quando você tem na ponte uma alteração de sinal com alto sinal das sequências sensíveis ao líquido, fazendo uma cruz. Esse aqui é bastante sugestivo da atrofia de múltiplos sistemas do tipo C. E por fim, aqui a gente tem uma ressonância magnética ponderada em T2 estrela, em gradiente, e aqui um flare, e a gente vê que tem um baixo sinal, um aumento da deposição de íons, principalmente ferro, na topografia do putamen. E aqui no flare, se vocês alucinarem comigo, vocês vão ver que tem uma discreta rima de alto sinal no flare bem na periferia do putamen. Esse aqui é bem sugestivo da atrofia de múltiplos sistemas do tipo putaminal, do tipo P. Então, todas as doenças neurodegenerativas aqui, a gente viu tudo na teoria, e agora a gente vê as imagens na prática. Então, essa questão aqui dá para aprender bastante coisa, por isso que eu gostei muito dela. Alternativa correta, a letra E. Questão 98, mais uma questão de Doppler. Paciente homem de 47 anos, quadro de hipertensão arterial refratária. Doppler das artérias renais com artéria renal esquerda com velocidade de pico sistólico de 247, com padrão espectral, conforme apresentado na imagem a seguir. Com base nesses dados, o que é correto afirmar? A. Doppler normal. B. Estenose hemodinamicamente significativa, maior que 50%. C. Estenose leve, sem repercussão. D. Aumento da velocidade de pico sistólico, indicando estenose hemodinamicamente significativa. E. Fluxo com padrão tardos parvos na artéria renal esquerda. Então vejam que aqui o padrão de onda está preservado. A gente tem um fluxo arterial, tem um pico de velocidade sistólico, uma diástole baixa. O que nós temos de alterado aqui é a velocidade máxima, que está dando 247 cm por segundo. Infelizmente, isso é uma coisa que vocês têm que decorar, vocês vão ter que ir na prova sabendo o valor de referência, porque é o único jeito de acertar se isso aqui está certo, se está normal ou se está alterado. Algumas alternativas a gente até consegue descartar, por exemplo, dentro dos limites da normalidade, isso a gente teria que saber, e aí a gente descarta porque a gente já viu tardos e parvos, né? Mas as outras a gente realmente teria que saber. O espaço correto é a alternativa B. Mesmo se você não soubesse, 247 parece uma velocidade bastante alta, né? Então essa aqui é uma estenose hemodinamicamente significativa, sim. Eu trouxe aqui a tabela para vocês, infelizmente não tem como escapar, vocês vão ter que decorar.
Normalmente o que a gente considera como significativo é uma velocidade de pico sistólico acima de 180 cm por segundo. Vocês podem procurar em outras referências, tem autores que colocam outros níveis de velocidade correlacionando com estenoses ainda mais significativas, mas geralmente uma oclusão acima de 60% vai ser algo em torno de 180 cm por segundo. Você pode colocar também o índice de resistência da artéria renal, que é um outro fator que algumas pessoas usam para determinar a probabilidade da estenose ser significativa ou não ser significativa. Mas isso, vocês vão ter que estudar para quando aparecer uma questão dessas da prova, vocês terem esse número na cabeça certinho. Questão 99, uma questão de abdômen para quase terminar a prova. Paciente mulher de 44 anos, submetida a um ultrassom, tendo como achado um nódulo isecoico no fígado. Propedêutica de investigação é realizado exame de ressonância magnética com contraste hepatobiliar. Nas imagens obtidas das ponderações T2 e T1 após 20 minutos, fase hepatobiliar, temos os seguintes achados. Então aqui nós temos a ressonância magnética em T2 e aqui é uma fase hepatobiliar. Na fase hepatobiliar, o que acontece? Os hepatócitos estão realçando, porque eles estão captando o contraste hepatoespecífico, e o restante do parênquima hepático não vai realçar. Veja que os vasos não estão brilhando porque os vasos não têm um receptor para esse contraste. Então tudo que está realçando aqui tem que ter hepatócito na sua composição. Se não tiver hepatócito, não vai realçar. Veja que no T2 a gente tem esse achado aqui, que é um nódulo discreto, com discreto alto sinal e que apresenta uma cicatriz central com alto sinal em T2. Quando a gente vai ver na fase tardia, essa lesão apresenta realce pelo gadolínio hepatoespecífico. Veja que ela ficou bem parecida com o parênquima de fundo, ou seja, a composição dela é de hepatócitos que parecem os hepatócitos normais. E aí a gente tem que saber qual é o nódulo hepático, a lesão hepática focal, que tem uma cicatriz com alto sinal em T2 e que retém o contraste quando você usa o contraste hepatoespecífico. E além disso, veja que a mesma cicatriz que a gente via no T2, a cicatriz não realça pelo contraste, ela não retém o contraste hepatoespecífico. Que lesão é essa? Essa lesão é hiperplasia nodular focal. Então vamos ler as alternativas. A constituição da lesão por elementos hepatocelulares é responsável por seu sinal similar ao do parênquima hepático normal na ponderação T2 da ressonância magnética. Isso é verdadeiro, como eu falei para vocês, a gente quase não vê e ela se comporta de forma similar ao restante do fígado porque ela tem uma composição parecida, tem hepatócitos com receptor, por isso que essa era a resposta correta. B. Calcificações são achado comum em mais de 90% dos casos, melhor vistas na tomografia computadorizada. Errado, não é comum que a gente tenha calcificação no HNF. C. O comportamento sinal na fase hepatobiliar confirma a hipótese de adenoma. Não. Por quê? Porque o adenoma hepatocelular não capta o Primovic. Quer dizer, algumas vezes pode até captar, mas para a prova que vocês precisam saber, na maior parte das vezes, as coisas mais comuns, a maior parte das vezes o adenoma não vai captar, e é isso que a gente usa para diferenciar o HNF do adenoma hepatocelular, uma das principais indicações do uso do contraste hepatoespecífico. D. A cicatriz central é formada por vasos sanguíneos proeminentes e é mais evidente nas lesões menores de até 4 cm. Errado, a cicatriz não é formada por vasos sanguíneos e ela é mais evidente nas lesões maiores. E apresenta-se usualmente como lesões múltiplas, tem comportamento benigno e são mais comuns nos homens. Errado, mais comum na mulher. E por fim, última questão da prova, questão número 100. Vamos terminar com cabeça e pescoço, uma questão não tão difícil assim. Paciente 69 anos de idade, sexo masculino, tabagista, etilista, com lesão expansiva dolorosa na cavidade oral há 9 meses e cresce rapidamente há 2. Vou passar bem direto essa questão porque não parece ser uma questão muito difícil, pessoal. Veja então, uma lesão sólida, expansiva, com bastante realce pelo contraste, que aparentemente atravessa a ráfia mediana da língua, né, e invade a outra hemilíngua. No paciente com essa história de tabagismo e etilismo, o que a gente vai pensar? Vai pensar uma neoplasia, certo? Por isso que a alternativa correta aqui é a alternativa A, lesão neoplásica da língua com invasão do septo lingual. Septo lingual é essa estrutura aqui que corre na linha média. Importante você dizer isso no seu laudo, porque isso muda a estratégia terapêutica. Aqui não tem como se fazer uma hemiglossectomia, porque o outro lado também está cometido. A atrofia não faz muito sentido, não tem uma lipossubstituição muito acentuada, não tem muita redução volumétrica. Lesão neoplásica primária da tonsila palatina, não, a tonsila palatina está aqui atrás, não está envolvida. Alteração actínica da hemilíngua esquerda, também não faz sentido. Lesão neoplásica da orofaringe, não, a orofaringe está aqui atrás. E pronto, pessoal, nós terminamos a prova, fizemos 100 questões, foram mais de 3 horas de aula, mas vocês podem assistir parcelado para ficar mais tranquilos. E é isso, desejo a todos uma boa prova, espero vocês podem voltar para as questões sempre que quiserem estudar, revisar.
E eu, como sempre, estou à disposição para ajudar vocês no que tiver ao meu alcance. Muito obrigado.